Várias pessoas me mandam mensagens e querem também saber assim, como que eu posso, então, educar meus filhos com respeito, né? Essa é uma pergunta que eu recebo diariamente. Todo mundo quer saber como que a gente consegue fazer isso. Então, eu quero te contar mais um pouquinho sobre algumas situações que acontecem com bastante frequência e que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Às vezes, quando a criança ela é contrariada, né? Ela pode reagir com gritos ou chorando muito, né? Por mais que a gente explique as coisas para a criança, tente distrair ela com alguma outra coisa, a criança continua irritada, frustrada, porque ela não conseguiu aquilo que ela quer. Então, como que a gente pode lidar com essa situação? Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter passado por isso pelo menos uma vez, né? Primeiro, a gente precisa entender o choro, o grito como parte de uma comunicação, né? Não como parte de um teste, não como parte de uma provocação, né? Muitas vezes, quando a criança tem essas reações, a gente tende a achar que a criança está fazendo aquilo para me testar, para me provocar, né? Não, é parte de uma comunicação. A criança ela ainda está desenvolvendo esse processo de comunicar, né? De dizer aquilo que é importante para ela, de conhecer seus próprios sentimentos. Ela está desenvolvendo a sua habilidade de lidar com as suas emoções. Ela ainda não sabe fazer isso muito bem. Então, quando ela grita ou quando ela chora porque ela está frustrada ou contrariada, não é para te atacar, né? Coloca isso dentro do seu coração. Não é para te atacar, não é para fazer você se sentir um pai ou uma mãe ruim, que você não está fazendo o certo, né? É simplesmente uma forma de se comunicar e de se expressar, né? De colocar o sentimento dela. Ela faz isso dessa forma, né? Porque ela ainda não tem maturidade para organizar todos esses sentimentos mentalmente e fisicamente, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Entendendo, olha como de novo aqui a gente traz a mesma situação, o mesmo desafio e dois olhares completamente diferentes. Eu posso ficar aqui olhando para essa criança que está fazendo isso só para me provocar, né? Tá achando que ela tem maldade, enfim. Ou eu posso olhar aqui e entender, enxergar essa criança que ainda é imatura emocionalmente, que não consegue se comunicar de outra forma, que usa o corpo, que usa o choro, né? Que usa o grito para dizer de algo que a incomodou. Mais uma vez, a minha energia para essa criança nesses dois olhares é completamente diferente e o que ela vai devolver para mim também é completamente diferente, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Primeira coisa é a gente validar os sentimentos da criança, dizer para ela que a gente está percebendo e entendendo o que ela está sentindo, né? Isso é poderosíssimo. Então, você pode dizer para a criança, filho, mamãe percebe, né? O papai percebe que você está frustrado, você está chateado porque não aconteceu aquilo que você queria. Às vezes, sabe, eu também me sinto assim. Gente, quem nunca, né? Quem não se sente frustrado? Quem não se sente irritado porque as coisas não saem do jeito que a gente quer? Todos nós, adultos, eu falo que a gente dá as nossas birras todos os dias. Só que a gente tem outras maneiras de fazer isso, né? Criança grita, criança chora, se joga no chão. A gente tem outras maneiras, às vezes mais sutis. Ou não, que tem adulto que também faz tudo isso, né? É muito importante a gente se humanizar para a criança. Dizer para ela que a gente também se sente assim. Nos colocar no lugar da criança. Porque, de fato, muitas vezes, né? Como falei, a gente realmente sente isso, a gente realmente não sabe lidar com os nossos sentimentos, né, com as nossas emoções. A gente não está ileso de se sentir frustrado, de nos sentir contrariado. Muitas vezes a gente também não sabe reagir de forma positiva, como eu falei. Então, assim, primeiro, valide os sentimentos da criança, reconheça o que ela está sentindo, mostra para ela que você reconhece isso, né? E que você, inclusive, também sente isso, se humaniza para ela, sai do pedestal de pai, de mãe perfeito que não sente nada, né? Que sabe sempre como resolver as questões e vai para o lugar ali junto com a criança, né? E depois disso, busque uma solução respeitosa para resolver a situação,
para que a criança possa se sentir melhor. Muitas vezes a gente gasta muito da nossa energia focando no que a criança está fazendo de errado. Então a gente fica falando sobre o mau comportamento, né? Falando que ela está gritando, falando que ela está chorando, falando que ela está fazendo birra. A gente gasta toda a nossa energia focando no mau comportamento. Aliás, eu nem gosto muito de usar essa expressão, mas no comportamento desafiador. Enquanto a gente poderia estar gastando a nossa energia buscando soluções com a criança, né? Então, o que a gente pode fazer para você se sentir melhor, né? Então, validei os sentimentos, reconheci o que você está sentindo, disse para você que eu também me sinto assim, e agora? O que a gente pode fazer para você se sentir melhor? O que a gente pode fazer para resolver essa situação, né? Talvez quando eu falo isso, você pode perguntar assim, Mari, mas e criança pequena, né? Dá para a gente conversar assim com elas? Totalmente, totalmente, né? Você conversa com a criança desde que ela está na sua barriga, né? E aí você não sabe que ela entende aquilo que você fala, né? Então, assim, a criança, ela reconhece as nossas palavras, inclusive porque a gente desenvolve primeiro a linguagem receptiva, quer dizer, a gente desenvolve primeiro a habilidade de entender o que as pessoas estão falando, de receber essa informação para depois se expressar, para depois verbalizar, para depois falar. Então, primeiro a gente entende, depois a gente fala, né? A gente é que não confia muito nisso, a gente é que não acredita que a criança está entendendo, né? Mas ela entende tudo que a gente fala. A forma da criança responder, claro, aí vai ser diferente para cada idade.